Ah, muito obrigado, muito obrigado. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Edilson, faço parte da equipe de voluntários aqui da casa, desses queridos amigos que eu tenho tanta admiração, tanto orgulho, que fazem parte desse time aqui, que trabalha, doa seu tempo, seja para fazer o trabalho no bazar, na cozinha, na faxina, admiração e gratidão a todos, viu? Quero agradecer a presença dos amigos que aqui lotaram a casa hoje, dos amigos encarnados que aqui se encontram. Eu já comprei seu morango, ó, tá uma delícia. R$24, tá, gente, a caixa lá embaixo. E quero agradecer os amigos internautas que estão nos prestigiando através das redes sociais. Gratidão a todos vocês. Bom, antes então da gente começar a nossa conversa da noite, né, a nossa fala, eu costumo então pedir que todos se posicionem de uma maneira mais tranquila na cadeira, fechando os olhos, serenando a mente, serenando o coração, né? Nos conectando com a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, que neste momento está derramando todos os eflúvios de amor sobre nós, todas as bênçãos salutares pairando sobre nós, para que sejamos alimentados e possamos nutrir deste amor que são desprendidos até nós. E assim pedimos a Deus que neste momento sublime, que é o da prece, que possamos encontrar em nós a sua centelha de amor, que tenhamos nossos pensamentos elevados, que consigamos alcançar as nossas mais íntimas vontades, que a nossa fé em Ti, Pai, guie sempre os nossos passos, que as nossas intenções por nós mesmos e pelos nossos entes queridos sejam concedidas pela Sua misericórdia divina, se assim merecermos. Que o nosso coração jamais perca a esperança de dias melhores, de dias felizes para nós e para toda a humanidade. Que a esperança e a fé sempre nos sustentem na busca da paz que empreendermos. E quando tudo parecer quando tudo conspirar contra as nossas pretensões da felicidade, que a esperança seja aquela estrela que nos guie, que nunca se apaga em meio à espessa escuridão do caminho. Que a nossa fé, Pai, seja a certeza do amanhã tranquilo, porque em Ti confiamos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, outro dia, conversando e participando do grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo de amigos aqui na casa, uma das nossas irmãs, que aqui se encontra presente, Dona Lourdes Botelho, que é uma pessoa que eu tenho esse carinho, um respeito muito grande. Ela veio nos pedir no grupo, porque tinha um irmão de rua que estava passando por uma dificuldade e ele estava com a mão toda machucada, a mão parecia um pãozinho, estava com muita dor e não estava conseguindo atendimento. E aí essa doçura aqui, ó, ela pediu no grupo se a gente conseguia auxiliar. Graças aos bons amigos, a espiritualidade também nos conduzindo, esse irmão de rua ele conseguiu atendimento na Santa Casa, teve seu atendimento com o médico que estava lá, plantonista, com os enfermeiros, fez uma cirurgia, tudo transcorreu na maior felicidade, deu tudo certo, graças a Deus. E foi através desses gestos de solidariedade dela, né, desse amor ao próximo, dessa humildade de sentimentos, que me veio a ideia
de fazer a preleção de hoje, que fala do Evangelho de Lucas, o Evangelho no capítulo 14, no versículo 1 e do 7 ao 11, que todo aquele que se eleva, todo aquele que se superestima, ele será rebaixado. E o que esse título, gente, ele vem falar para a gente? Ele vem nos falar sobre a humildade. Ele vem nos falar sobre duas posturas, duas qualidades de humildade, que são duas vertentes. Primeiro, é a postura, né? Na verdade, quando a gente fala de humildade, a gente fala sobre o surgimento do Evangelho de Jesus Cristo. Naquela simplicidade que eu até coloquei ali, na simplicidade de uma manjedoura, que representa a humildade que Cristo veio ao mundo. Porque é bonito falar manjedoura, mas manjedoura, gente, nada mais é do que um coxo que a gente coloca os alimentos para os animais. E pensem assim, Jesus, o Filho de Deus, que veio num lar e teve duas pessoas de extrema simplicidade, de extrema humildade, mas que deram o melhor de si para cuidar dele. E sempre se colocaram atrás, para que Jesus pudesse ocupar o seu lugar, o seu caminho. Você nunca viu Maria ou José, que cuidaram do Filho de Deus, se vangloriando ou se querendo mostrar por causa disso? Não, eles se colocaram pequenos e mesmo assim tiveram o maior espírito, o maior exemplo em seu lar. Então, quando eu falo de uma simplicidade, de uma manjedoura, Jesus, dentro da sua postura, de todo o seu legado que foi dado em 33 anos no plano terreno, trouxe esse sentimento de humildade. E quando eu falo sobre sentimento de humildade, a humildade mesmo de sentimentos, existem duas vertentes bem diferentes, que é a primeira é aquela postura humilde, que na verdade representa aquele verniz social, aquele papel que visa a aceitação do outro, que visa a aceitação de nós no meio de um grupo em que nos vinculamos. Eu vou dar um exemplo, não generalizando, mas a gente costuma ver isso geralmente em época de eleições, de campanhas eleitorais. Alguns, não todos, políticos com aquele sorriso amarelo estampado na cara, indo de porta em porta, né? Atendendo os mais simples até os mais magistrados, com aquele verniz social estampado no rosto. Isso é uma postura humilde. A gente querer mostrar para o outro aquilo que nós não somos, mas que necessitamos fazer para que possamos nos vincular àquele meio, àquele grupo. Enquanto o sentimento de humildade, né, é a nossa essência, a verdadeira essência que nós temos, aquilo que nós carregamos dentro de nós. É saber que nós não somos maiores do que ninguém, não somos melhores do que ninguém e nem menores do que ninguém. Porque perante a Deus, Pai, o Criador, nós somos todos seus filhos, somos iguais. Sejamos branco, eu falo preto porque eu não tenho preconceito nenhum, branco, negro, amarelo, rico, pobre, deficiência, não portador de deficiência, nós somos todos filhos de Deus. Estamos aqui para nos unirmos, nutrirmos e compartilharmos a nossa aprendizado, a nossa sabedoria e o nosso amor, tá? E quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque é o primeiro evangelho que eu ouvi quando eu iniciei na casa espírita,
Foi um bom tempo. Mas foi isso. Eu achava que ser pobre de espírito era ser pobre de sentimento. Ao contrário. Você é pobre de espírito, você tem esse sentimento de humildade. Que só você, com você mesmo, sabe se é verdadeiro ou não. Que só você, na sua análise própria, na sua consciência, vai saber reconhecer a sua postura perante a real humildade da vida, sem se atribuir valores, sem se atribuir méritos, né, que a gente ainda não tem, que a gente ainda não possui, mas também não nos rebaixando a uma inferioridade que muitas vezes a gente quer se mostrar inferior, mas não condiz a nossa realidade íntima. Ou seja, sem querer se apresentar, desculpa porque eu estou resfriado, minha voz já é uma taquara, está pior ainda, mas sem querer se apresentar por aquilo que nós não somos. Então, nós encontramos na verdadeira humildade, gente, o equilíbrio desses dois pontos, né? O da superestima e o da subestima. Porque aquele que se eleva, como o título que eu coloquei para vocês, aquele que muito se enaltece, aquele que se eleva, ele se atribui muitas vezes qualidades, né, méritos, virtudes, que ele não possui. E ele costuma cometer vamos por assim, um erro, que é o da superestima. Ele se acha, né? E quem se superestima passa a subestimar o outro. Ele passa, porque ele se acha, vamos pensar assim, o dono da razão, o dono da verdade, o conhecedor de todas as situações, porque tudo ele pode, tudo ele vai se sair bem, tudo ele é capaz e o outro não. Então, quando ele se superestima, né, ele acaba geralmente subestimando aquelas pessoas, aqueles companheiros que estão ao seu redor. Enquanto o outro extremo, que é aquela pessoa que se faz de vítima, aquele que se subestima, né, ele se coloca para baixo, ele se coloca como vítima de si mesmo. Então, ele não se valoriza e passa a superestimar o outro. O outro vale mais do que eu. Eu não consigo. Será que eu consigo? Será que um dia vai dar certo isso para mim? Nossa, mas como que fulano consegue? E eu ralo e não consigo. Quando será que vai chegar a minha hora? Eu falei para um amigo ali fora hoje. Pensa da seguinte forma: eu posso, eu valho, eu tenho, eu possuo, eu consigo, porque eu sou, Deus é comigo. E quando a gente tem essa boa vontade, esse esforço, e se enxerga capacitado, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. E também ninguém é imperfeito. Eu costumo dizer que ninguém sabe tudo que não possa aprender mais. E ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguém. E já fez tudo que podia que não possa fazer mais. Então, a gente tem que ter essa vontade, né? E quando a pessoa, então, se subestima, ela passa a agir de um modo de subserviência, ou seja, de submissão, né? E que não tem nada a ver com humildade. A verdadeira, gente, humildade, que são esses dois extremos que eu coloquei aí para você, ou da superestima ou da subestima, esses dois extremos correspondem à verdadeira humildade, que é o reconhecimento
entendimento que nós temos, né, dentro da posição real que nós somos e que nós temos perante a vida, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com o reconhecimento de mim, até o meu limite. Porque se eu não posso fazer mais, eu tenho que saber parar. Falar sim, sim e o não, não que o Mestre Jesus nos ensinou. O não também é uma forma de você se elevar. O não é uma forma de você educar. Do outro aprender. Ouvir não do outro não é ruim. Talvez o não do outro venha ao meu encontro para eu poder me melhorar, para eu poder me capacitar. Então, com os meus defeitos, com minhas dificuldades, com o reconhecimento de mim mesmo, eu tenho que ter essa verdadeira humildade, buscando então esse equilíbrio, né, de nos reconhecermos inacabados e imperfeitos. Porque nós devemos entender que nós somos inacabados, moralmente falando. Nós somos acabados intelectualmente falando. Por que eu sou inacabado moralmente? Porque eu ainda não consigo praticar tudo. E por que eu sou inacabado intelectualmente? Porque eu ainda não aprendi tudo, né? Então, mas que a gente sempre tem que ter, né, o melhoramento e esse entendimento. Lembra que eu falei da passagem do Ano Novo e que a gente tem que fazer, não deixar para fazer aquela análise, a retrospectiva só no último dia do ano? Se a gente começar a se analisar diariamente, fazer essa introspecção diariamente, a gente vai construir na nossa intimidade, né, um melhoramento que talvez a gente comece a galgar os degraus da vida, o caminhar, e a gente consiga alçar um futuro venturoso. Então, quando você fizer uma boa ação, quando você fizer uma doação, ótimo, é maravilhoso doar. Doar, eu falo que é diferente de dar, né, gente? Dar, a gente dá. Doar é doar de si mesmo, fazer com compaixão, com gesto, é entender que aquilo vai fazer bem para o outro, que além daquilo que a gente dá, a gente deseja com fé, com vontade. Então, quando vocês fizerem uma boa ação, quando vocês forem humildes e fizerem algo, né, não espere o reconhecimento do outro. Jesus dizia: o que a vossa mão direita faz, a esquerda não saiba. Então, dê o seu melhor, né? Muitos até vão notar o que você fez. Você tem 99% de acerto na tua vida e 1% de erro. Muitos vão te elogiar, muitos vão te agradecer, outros não. E outros vão apontar aquele 1% do seu erro, ou então do seu pseudo-erro. O importante é que nós tenhamos essa humildade, em procurar sempre o melhor, a nossa melhor versão de si, né? E é através dessa forma que você vê, que você vai se melhorando. Porque o que o outro vê em você não condiz com você. O que o outro fala a teu respeito é do outro, não é seu. O que a gente tem que fazer? Saber filtrar. Porque ninguém sabe o seu real sentimento, aquele que você carrega aqui consigo no teu coração, na tua cabeça. Se o outro tem uma percepção de você, a percepção é dele, não é a tua realidade. Agora, óbvio, quando muitos amigos chegam e vêm falar a mesma coisa, a gente tem que aprender a filtrar essas colocações e fazer essa introspecção, essa análise, para ver se tudo aquilo tem um fundamento. E se aquele fundamento vai me levar ao melhoramento.
a minha capacitação. Se isso não me atribui valores e se a gente vê que é por maldade, eu falo assim, os outros vêm, se almoça com alguém, o outro traz o prato sujo para você lavar. Você é esponja, tá? Você lava o prato do outro. Como você devolve o prato? Limpo. O outro sai limpinho. Como você fica? Você é esponja. Sujo. O que você tem que fazer? Se lavar. Se limpar. A sujeira do outro é do outro. Manda pro ralo. Limpe-se. Não acumule em você o que não é seu. O que é do outro é do outro. Você tem que praticar esse melhoramento, esse entendimento em você. Certo? Combinado assim? Então é muito interessante que a gente possa perceber e reconhecer essa exata maneira de como a gente é. Porque sem mais e sem menos, né? E quando eu vou me reconhecendo dessa forma, quando eu vou me entendendo, eu vou dando então importância também às outras pessoas. Eu vou dando e tendo mais aceitação às outras pessoas. Porque eu também vou me vendo como um ser inacabado. Eu sei que se o outro precisa de perdão, eu também vou precisar de perdão. Se o outro precisa de uma bondade, eu também gostaria que alguém fosse bondoso, amável comigo, caridoso. Mas se eu não tiver isso, bola para frente. Como eu digo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e segue, né? Bora caminhar com muita fé, com muita esperança, acreditando que Deus é comigo e que eu consigo vencer, sem fazer da cabeça dos outros de degraus para eu subir na vida. Sem eu ter que puxar o tapete de alguém, porque o outro talvez seja mais capacitado que eu. As adversidades da vida, quando eu falo para vocês que nós somos inacabados e que nós temos que crescer moralmente e intelectualmente, para a gente crescer intelectualmente, nós temos que ter os grandes professores. A professora de inglês ali, ela vai me dar aula de inglês para que eu me torne, com o meu aprendizado, com o meu vocabulário fluente. Eu dependo dela, ela é mais capacitada do que eu. A empregada que limpa a minha casa, ela é muito mais capacitada do que eu. Eu tenho que seguir o exemplo dela para poder limpar com mais afinco as minhas coisas. Eu não preciso ser doutorando para saber ensinar. Mas a gente aprende o crescimento intelectual, que eu quero dizer, a gente tem com os grandes professores, com os grandes sábios, com os grandes mestres. E o crescimento da moralidade, né, da nossa espiritualidade, muitas vezes se dá nas adversidades da vida. Por quê? Porque é no meio das dificuldades que nos apresentam que a gente evolui. Poxa, mas eu tenho uma sogra que é o pé na jaca. Ô véia difícil. Eu tenho outro parente que parente a gente sabe, né? Amigo a gente escolhe e parente o diabo manda pra gente. É o karma da minha vida. Talvez ele ou ela veio de encontro a você para você melhorar a virtude que você ainda não tem. Então são nas adversidades que a vida nos dá, geralmente no âmbito familiar, no ciclo de amigos, no trabalho, que a gente vai ter aquilo e que exercitar o perdão, o aperdão, a paciência, a amabilidade, a fé, a busca, não é? Então são nas adversidades da vida que a gente evolui moralmente. Enfim, onde eu estou já me perdi.
E no capítulo, gente, do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da lei da justiça, da moralidade e do amor, o senhor Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os bons espíritos respondem: benevolência, ou seja, bondade para com todos. Indulgência, ou seja, piedade, pena para as imperfeições alheias. E perdão, absolvição das ofensas. Ou seja, quando a gente se coloca humilde perante a vida, numa posição de criatura, ainda em construção que nós somos, né, a gente passa a ser mais benevolente, a gente passa a ser bom. Porque a gente também reconhece, como eu disse lá atrás, que a gente precisa da bondade dos outros. Não é? Que a gente precisa do carinho dos outros. E assim a gente passa a ter uma visão mais voltada na compaixão, na bondade, e com isso a gente vai evoluindo na convivência cristã, vai se evoluindo, vai galgando esses benefícios que nós contamos aqui, graças a Deus, nessa jornada terrena. É por isso que quando chegavam para Chico Xavier, perguntavam assim para Chico: Chico, como que você consegue lidar, né, com tanta injustiça, com tanta perseguição que fazem para você? Porque a gente sabe que Chico, além da bondade, mas ele era perseguido. Ele falava: ah, meu filho, essas pessoas são os meus professores, essas pessoas são os meus benfeitores. E ele não falava isso com piegas, ele falava com propriedade, porque ele sabia que as diferenças que existiam e chegavam até ele, era para ele construir o seu desenvolvimento na moralidade, né? Para estruturar como espírito o seu crescimento, a sua evolução. Então, é no percurso da vida, né, nos aprendizados que nós temos, que nós alçamos o nosso voo. No livro, gente, Antologia dos Imortais, Casimiro Cunha, ele escreve o seguinte: olha que bonito isso, que no mundo, a gente ter uma felicidade com esplendor, nós precisamos uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. No mundo, para se ter uma felicidade com esplendor, eu preciso de uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. E o que a gente faz, gente? A gente pega o barril, a nossa verdade, joga na cabeça dos outros, arremessa na cabeça dos outros, e ainda xingando, né? Poxa, você não entendeu, você é uma anta, a porta compreende mais que você, já chega, estou cansado. Que aí a gente quer que o outro aceite, ou quer que o outro some para ele isso que nós jogamos na cabeça dele, quer que se dê bem na vida. Oi? Como assim? Né? Então, é a força do exemplo que arrasta. Essa humildade de sentimentos, essa boa vontade, esse trabalhar, essa busca incessante de melhorar dia após dia, que nós vamos evoluindo. Quem não errou? Todos nós erramos. O legal é saber que eu errei e corrigir no outro dia. Aceitar que o erro do outro seja o exemplo positivo a mim. Se fulano é maldoso, é avarento, ele tem um vício, que aquilo sirva de exemplo para mim, porque é do outro, não é meu. Eu vou melhorar, não é? E também que os outros não são pinicos, que a gente não tem que jogar, né, as cacas em cima deles, porque a gente tem que soltar os cachorros nos outros para tirar do nosso. Ante uma ofensa, fecha a boca. Quietude, exercita o seu auto-perdão.
E para finalizar, gente, Mahatma Gandhi e a foto da minha querida, linda amiga Lourdes lá embaixo. Mahatma Gandhi, quando a Índia ainda estava sobre o jugo inglês, quando a Inglaterra ainda tomava conta da Índia, os indianos, eles eram proibidos de trafegar pelos passeios. A gente chama calçada, né? Os indianos não podiam andar na calçada, nos passeios. Eles trafegavam pelas ruas. E Gandhi, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, ele entendia que nós somos todos iguais, somos todos irmãos e que temos o mesmo direito. E um dia ele foi e falou: eu sou indiano, eu vou andar pela calçada. Aí ele subiu na calçada, veio o guarda inglês e o convidou de uma maneira não delicada e colocou para fora da calçada. Gandhi, na sua humildade de ser, na sua bondade, subiu na calçada de novo e continuou caminhando. Até que o guarda, já com a ira, com a raiva, foi lá, catou Gandhi e jogou ele para fora. Gandhi caiu na rua, se machucou, tal. E voltou para a calçada. E o guarda foi lá e falou assim: quem você acha que você é? Como que você discorda de mim? Vai contra o que eu estou falando? Que petulância é a sua em me desacatar? E Gandhi, gente, ele era hinduísta, né? Mas ele voltou para o soldado e falou assim: eu não estou tendo empáfia, eu não estou sendo petulante, eu não quero ser arrogante, eu só quero exemplificar o que eu aprendi com esse Senhor que você carrega no seu peito. Praticar a humildade. Porque eu aprendi que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E que nós devemos fazer para o outro o que gostaríamos que fizessem para a gente. Então eu aprendi com esse senhor. E o guarda tinha um padantir, né? Uma correntinha com o crucifixo de Jesus. E aí o guarda foi comovido, tomou pela comoção, começou a chorar e abraçou Gandhi, né? Então, quando eu falo que é através do exemplo, do bom exemplo, é o exemplo que arrasta, né? O exemplo é essa atitude de amor, de humildade, diante talvez de uma agressão que prove quem nós mesmos somos, né? E aí, gente, eu volto e digo para vocês que o que me tomou a fazer essa preleção foi o exemplo dessa nossa irmã. Que, assim como Gandhi, por isso que eu coloquei ela ali, de uma forma pequena para ela não ficar envaidecida também, que assim como Gandhi, ela, como ele, pelo amor ao próximo, ela buscou todas as formas que pudessem atender esse irmão de rua, né? Que muitas vezes o irmão de rua ele é taxado como sujo, maltrapilho, fedido, bêbado, e ele, numa situação que hoje se encontra inferiorizada, ele tem o mesmo valor que nós. Ele tem o seu valor próprio, ele tem o seu merecimento. E diante para Deus ele é igual. Então ela, assim como Gandhi, entendeu essa diferença. E assim como a calçada, todos os hospitais públicos são permitidos que as pessoas adentrem e sejam atendidas, sem discriminação. Então, que esse irmão merece o atendimento público, assim como os outros também. E essa virtude, essa humildade que Jesus tem, esse evangelho que Jesus, a Boa Nova, traz para nós, né? Que a gente possa aprender a ter essa humildade de sentimentos. Que aprendamos e tenhamos em nosso ser, gente, esse desejo de aprendizado, de nos entendermos como
imperfeitos, como inacabados, mas que buscamos o aperfeiçoamento. Que possamos, gente, de fato, ser humildes de coração, ser brandos, ser puros, e podermos ajudar, nos auxiliando e auxiliando aqueles que nos cercam, né? Que o exemplo do outro seja o meu melhoramento. E se como elos individuais que somos, que possamos nos unir, formando essa corrente de amor e de luz, em benefício a outras pessoas. Porque em qualquer lugar que estivermos, nós podemos, como eu já falei, aprender ou ensinar alguma coisa. Que com qualquer pessoa que você esteja convivendo, você pode extrair dali um aprendizado, ou pode levar ali a sua palavra, o teu conhecimento. E essa busca, esse aprimoramento, começa como? Na percepção de mim mesmo, com os meus erros e com a minha qualidade. Nessa busca incessante, nessa humildade de ser. Era isso que eu tinha para falar. E então, antes de finalizar, que possamos ser melhores, agradeço você, minha amiga de coração, tá? Vamos fechar os olhos, serenando a mente, o coração, ouvindo em silêncio a prece que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros e no coração ao pulsar. Pai nosso que estais na compaixão, na caridade e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim e em ti, naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que caminha comigo e também naquele que já partiu, deixando em mim as lembranças e a saudade. Santificado, Pai, seja o nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não a nossa. Assim aqui na terra, como em qualquer canto, em qualquer plano deste vasto universo que és de vossa criação. Pai, obrigado pelo nosso de cada dia que nos dá hoje. O pão que alimenta o nosso corpo, o pão que alimenta a nossa alma, o pão que nos alimenta como espíritos viajores desta vasta imensidão. Pai, perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos vícios. E ensina-nos a compreender, para que também possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair na tentação, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Gente, gratidão para vocês, muito obrigado, uma excelente semana. Beijo no coração.